O amigo imaginário que falava demais. Meu filho tinha um amigo imaginário. No começo, eu e minha esposa, Ana, achávamos uma graça, até ele começar a prever desastres. O último que ele previu aconteceu ontem. E agora, eu não sei o que fazer para proteger a minha família dele. Meu nome é Daniel, e esta é a história de como a inocência do meu filho virou meu maior pesadelo. Talvez contando isso, alguém possa me ajudar, ou no mínimo acreditar em mim. Se você já passou por algo que não consegue explicar, ou se histórias como a minha te fazem questionar a realidade, se inscreve no canal e deixa um like. Histórias como essa precisam ser compartilhadas, porque às vezes a única coisa que nos resta é saber que não estamos sozinhos. Tudo começou há pouco mais de um ano. A gente era aquela família comercial de margarina de TV, sabe? Eu, a Ana e o nosso filho, Léo, de 4 anos. Morávamos numa casa gostosa no subúrbio, com um quintal grande o bastante para as corridas sem fim do Léo e do nosso cachorro, o Faísca. A vida era normal, previsível até. Eu trabalho com design gráfico em casa, então podia acompanhar cada pequena fase do meu filho. A Ana é professora, apaixonada pelo que faz. A gente era feliz. Léo sempre foi uma criança muito esperta, com uma imaginação que parecia não ter fim. Ele criava mundos inteiros com seus blocos de montar e travava batalhas épicas com seus dinossauros de plástico. Por isso, quando Tigo apareceu, a gente não estranhou. Amigos imaginários são normais, saudáveis até. Pelo menos foi o que a gente leu em dezenas de artigos. Era um sinal de criatividade, de inteligência emocional. Uma forma de ele processar o mundo. Tigo, segundo Léo, era um menino grande, de casaco azul e cabelo de sol. Não falava muito, mas era um ótimo ouvinte. Léo conversava com ele no banco de trás do carro, dividia o lanche com ele, a gente até colocava um prato a mais na mesa entrando na brincadeira, e contava todos os seus segredos para o Tigo antes de dormir. Eu e a Ana achávamos adorável. Era o laboratório emocional seguro dele. Uma janela para o mundo do nosso filho. A gente nunca proibiu, pelo contrário, incentivava. O que o Tigo achou do filme, filho? Pergunta por Tigo se ele quer mais suco. Entramos de cabeça na fantasia, achando que estávamos fazendo a coisa certa, que era só uma fase. Uma fase que, segundo os livros, acabaria naturalmente lá pelos 6 ou 7 anos. Eu me lembro bem de uma tarde, a gente jogado no tapete da sala. Léo estava concentrado, montando uma torre de blocos que desafiava a gravidade e sussurrando sem parar para o espaço vazio ao lado dele. Eu sorri para Ana. Olha só os dois arquitetos. Ela cochichou. Naquele momento, a presença do Tigo era confortante. Era um símbolo da infância pura e feliz do nosso filho. Mal sabíamos que naqueles sussurros morava algo que iria, peça por peça, demolir a nossa realidade. A normalidade que a gente tanto amava estava com os dias contados. A primeira vez que a normalidade trincou foi numa tarde chuvosa de sábado. Presos em casa, a Ana teve a ideia de remexer em caixas antigas de fotos, guardadas no fundo do armário. Léo, já entediado dos brinquedos, sentou com a gente no chão enquanto passávamos as fotos amareladas de mão em mão. Mostramos fotos do nosso casamento, da minha formatura. Ele olhava com curiosidade, mas estava mais interessado em achar fotos do Faísca, filhote. Foi então que a Ana pegou uma foto pequena, desbotada, de uma mulher jovem com um sorriso tímido e olhos muito parecidos com os da Ana. Era a avó da Ana, Helena, que morreu há mais de 15 anos, muito antes do Léo nascer. Essa aqui era minha avó, Léo, a vovó Helena. Ela era muito especial, Ana disse, nostálgica. Ela era muito especial. O Léo franziu a testa, olhou firme para a foto e depois para um canto vazio da sala. Sussurrou alguma coisa. O que foi, filho? Perguntei. Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e sérios e disse de forma clara. O Tigo disse que a vovó Helena gostava de esconder o anel dela dentro do livro de passarinhos. O ar da sala ficou pesado. Eu e a Ana nos olhamos. Um calafrio subiu pela minha espinha. O livro de passarinhos era um guia de aves antigo e pesado, que foi da avó da Ana e agora fica na prateleira mais alta da estante, pegando poeira há anos.
E o anel era a aliança de noivado dela, uma joia de família que sumiu logo depois que ela morreu. Ana e a mãe dela reviraram a casa na época. O anel simplesmente desapareceu. Que livro, meu amor? A Ana perguntou, com a voz meio trêmula. Léo apontou para a estante. Aquele. O Tigo disse que ela tinha medo de ladrão, então guardava lá. Meu lado cético gritou na hora. Impossível. O Léo nunca ouviu essa história. A gente nunca falou do anel perdido na frente dele. Era uma memória de família meio dolorosa. Filho, tem certeza? Você não sonhou com isso? Tentei racionalizar. Não, papai. O Tigo acabou de me contar. Ele conhece a vovó Helena. Ele disse que ela cantava para ele. Isso do canto foi bizarro demais. Específico demais. Era algo que a mãe da Ana sempre falava, que a avó vivia cantando pela casa. O clima na sala pesou de vez. A brincadeira inocente, de repente, ganhou um ar sombrio. Com o coração na boca, eu peguei uma cadeira, subi e alcancei o livro empoeirado. As páginas estavam amareladas, duras. Folheei com cuidado e no meio do livro, entre as páginas do Pintacilgo do Nordeste, lá estava, um buraco recortado e dentro dele a aliança de ouro da avó da Ana. Ana soltou um suspiro, quase um choro. Pegou o anel com as mãos tremendo e as lágrimas que caíram não eram de alegria. Eram de choque, de medo. Eu não sabia o que dizer. Minha mente procurava desesperadamente uma explicação. Será que ele ouviu alguma conversa? Uma ligação? Mas como explicar os detalhes? O livro específico? O motivo do medo de ladrão? Naquela noite, depois que o Léo dormiu, a gente conversou. Daniel, isso não é normal, Ana repetia, andando de um lado para o outro. Como ele podia saber? Ele deve ter ouvido em algum lugar, Ana. Ele é um esponja, eu dizia. Mais para me convencer do que para convencer ela. É uma coincidência esquisita, só isso. Mas no fundo, eu não acreditava mais naquilo. A imagem do meu filho de 4 anos conversando com um amigo que sabia segredos enterrados há uma década não saía da minha cabeça. Tigo não era mais só uma brincadeira. Ele tinha virado uma pergunta, uma sombra. O primeiro sinal de que a fantasia do nosso filho era muito mais real e assustadora do que a gente podia imaginar. Depois do lance do anel, uma tensão estranha se instalou em casa. Ana começou a vigiar o Léo e qualquer conversa dele com o vazio a deixava arrepiada. Eu, por outro lado, me esforcei para fingir normalidade. Me agarrei às explicações lógicas, repetindo para mim mesmo que a mente de uma criança é um universo. Mas a paz durou pouco. Tigo começou a falar mais, e suas palavras deixaram de ser sobre o passado para focar no futuro. A primeira previsão foi uma bobagem. Numa terça-noite, Léo correu para a cozinha e anunciou: "Mamãe, o Tigo disse que a pipoqueira vai fazer bum e soltar fumaça preta." Ana parou com a faca no ar, olhou para a pipoqueira na bancada, um aparelho novo. "Ah, é, filho? Mas a gente não vai fazer pipoca hoje," ela respondeu, forçando um sorriso. 20 minutos depois, no meio do jantar, um estalo alto veio da cozinha. A pipoqueira, que nem estava na tomada, soltou uma fumaça escura e um cheiro forte de queimado. O disjuntor estava desarmado. Ficamos em silêncio. Léo continuou comendo seu macarrão. "Eu falei," ele disse, de boca cheia. Ana me olhou com pânico e acusação. Eu não tinha resposta. Um curto-circuito? Defeito de fábrica? Minhas explicações lógicas pareciam cada vez mais fracas. A partir daí, as previsões viraram uma rotina macabra. Coisas pequenas, mas precisas. Tigo disse que o pneu do carro do papai vai furar amanhã, na rua da escola. No dia seguinte, voltando para casa, passei num prego e o pneu esvaziou em segundos, exatamente na rua da escola. Tigo disse que a tia Carol vai perder o voo. Minha irmã teve o voo cancelado por uma tempestade que ninguém previu. A cada acerto, o medo aumentava. Começamos a brigar. "Ele pode ter visto o prego na rua, Ana. Pode ter ouvido a previsão do tempo," eu argumentava. "E a pipoqueira? E o anel da minha avó? Você tem uma explicação para tudo?" ela retrucava, exausta. A gente parou de perguntar do Tigo. Parou de incentivar. Mas ele não sumiu. Pelo contrário, Tigo parecia cada vez mais dependente. Se trancava no quarto, sussurrando. O olhar dele, antes alegre, ficou sombrio, preocupado. O ponto de virada, quando a preocupação virou terror, foi num domingo de manhã. Léo estava desenhando na mesa do café e de repente largou o lápis. "O que foi, filho?" Ana perguntou tensa. "O Tigo, ele tá triste. Ele disse que a vovó Célia vai cair, que ela vai machucar o braço e a cabeça." Vovó Célia é a minha mãe. 68 anos, super ativa e cuidadosa.
A ideia dela caindo era absurda, mas o pânico tomou Ana. Liga pra ela, Daniel, agora, ela ordenou. Peguei o telefone, me sentindo um idiota. O que eu ia dizer? Mãe, meu filho e o amigo imaginário dele disseram que você vai cair, então se amarra numa cadeira hoje. Disquei. Oi, filho, que surpresa, ela atendeu animada. Oi, mãe, tudo bem? Só ligando pra saber como você tá, falei, tentando soar casual. Tudo ótimo, indo pra missa, depois almoço com as meninas da Hidro. Hesitei. Mãe, escuta, toma cuidado, tá? Com escada, tapete. Ela riu. Daniel, eu não sou uma idosa frágil, mas pode deixar. Beijo. Desliguei. Sentimos um alívio. Talvez pela primeira vez a previsão tivesse errado. 2 horas depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Uma paramédica. Estou falando com o Daniel, filho de Célia Martins? Meu estômago gelou. Sim. Aconteceu alguma coisa? Sua mãe sofreu uma queda na escadaria da igreja, senhor. O corrimão estava úmido, ela escorregou. Parece que fraturou o braço esquerdo e bateu a cabeça. Estamos a caminho do Hospital Santa Clara. O mundo ficou mudo. Eu só ouvi a voz do Léo. Vai machucar o braço e a cabeça. Não era coincidência. Não era psicologia infantil. Era algo real e estava morando na minha casa, usando a boca do meu filho. Olhei para o Léo, que brincava no tapete, e pela primeira vez eu senti medo, não só por ele, mas dele, e do que quer que tivesse sussurrando no ouvido dele. Os dias seguintes foram um burrão de hospital e ansiedade. Minha mãe ficaria bem, mas a recuperação seria longa. Toda vez que eu via naquela cama, a voz do Léo ecoava na minha mente. A culpa me corroía. Eu fui avisado e não fiz nada. Mas como poderia? Em casa, o clima era de guerra fria. Ana culpava Mil por não ter acreditado antes. Léo, sentindo tudo, ficou retraído, assustado. Ele parou de falar do Tigo pra gente, mas a gente ouvia. À noite, os sussurros vinham do quarto dele. Às vezes parecia uma súplica. Numa noite eu vi ele carolindo pela porta. Não, Tigo, para! Por favor, para! Eu não quero! A gota d'água veio numa sexta-feira 13. Eu tinha acabado de comprar um carro novo, um SUV vermelho, e ia buscar ele no dia seguinte. Naquela manhã, estava usando o carro da Ana, um sedã azul. Léo desceu para o café com olheiras fundas, mal tocou na comida. Quando eu me levantei para pegar as chaves do carro, ele deu um pulo. Não, papai, não vai! Ele gritou desesperado. Filho, o papai precisa sair, eu volto logo, respondi no meu limite. O Tigo disse para não ir, ele disse que o carro azul vai machucar. Aquilo foi diferente, era sobre mim, agora. Ana congelou. Daniel, não vai. Por favor. Eu não posso viver assim, Ana. Eu explodi. Não posso ser refém disso. É um carro, eu vou dirigir com cuidado. Nada vai acontecer. Eu estava com raiva, desafiando aquela coisa. Eu precisava provar que ainda tinha algum controle. Ignorei o choro do Léo, que se agarrava na perna da mãe. Papai não, o Tigo tá bravo. Ele gritou quando eu bati a porta. O caminho foi tenso. Cada buzina me fazia pular. Me sentia um idiota, mas o medo estava ali. Cheguei ao meu destino, resolvi o que precisava e comecei a voltar para casa. O alívio começou a me invadir. Viu? Nada. Faltava só um cruzamento para nossa rua. O sinal estava verde para mim e eu acelerei. Eu não vi a van preta. Só senti o impacto. Um som ensurdecedor de metal se contorcendo, vidro explodindo, o mundo girou. Minha cabeça bateu em algo duro e tudo ficou preto. Quando eu acordei, o lado do passageiro do carro não existia mais. A van preta tinha furado o sinal vermelho em alta velocidade. O motorista estava bêbado. No hospital, o diagnóstico foi quase um milagre. Costelas quebradas, um braço deslocado e cortes. Eu sobrevivi. Mas enquanto estava deitado ali, uma única imagem queimava na minha mente. O rosto apavorado do meu filho. O carro azul vai machucar. Naquela noite, Ana veio me ver. Léo não para de chorar, ela disse. Ele disse que a culpa é dele. Disse que o Tigo tá muito, muito bravo porque você não ouviu. E então ela me contou algo que gelou meu sangue. Quando você saiu, Léo ficou quieto. E depois olhou para mim com uma voz que não era dele. Uma voz fria, adulta. Ele disse, agora ele vai aprender. Daniel, o que tá na nossa casa? Eu não tinha resposta. Só sabia que a guerra que eu tentei travar, eu havia perdido. E o preço da minha teimosia foi quase a minha vida. O clímax não foi o acidente, foi a percepção aterrorizante que veio com ele. Tigo não estava prevendo o futuro.
Ele estava escrevendo. Eu saí do hospital uma semana depois. Voltar para casa foi como entrar num túmulo. A alegria tinha sumido. Ana e eu mal nos olhávamos. Léo era uma sombra, não ria mais. Se a gente perguntava do Tigo, ele começava a tremer e a chorar. Nós vendemos a casa. Fizemos tudo às pressas, desesperados para fugir. Nos mudamos para um apartamento pequeno em outra cidade, a centenas de quilômetros. Deixamos tudo para trás na esperança de deixar Tigo também. Nos primeiros meses pareceu funcionar. Léo voltou a rir, Ana e eu começamos a nos reconectar. Por um pacto silencioso, não falávamos no nome dele, com medo de que só a palavra pudesse trazê-lo de volta. A gente começou a achar que tinha escapado. Estávamos errados. Ontem à noite, eu estava colocando o Léo na cama. Quando me virei para sair, a voz sonolenta dele me parou. Papai? Sim, filho. Ele se virou, os olhos abertos no escuro, com uma calma que me apavorou. O Tigo foi embora, ele disse. Um alívio tão forte me atingiu que quase caí de joelhos. Acabou, finalmente. Sério, meu amor, ele se foi? Perguntei cheio de esperança. Sim, ele confirmou bocejando. Ele disse que cansou da gente. Disse que a gente não escuta direito. O meu alívio começou a azedar, virando um pressentimento gelado. Léo fechou os olhos, e então disse as palavras que me mantiveram acordado a noite toda. Ele disse que foi encontrar uma nova família, uma que tem uma menininha. Ele disse que eles vão ouvir melhor da próxima vez. E agora eu tô aqui no escuro, escrevendo isso. Porque eu não sei o que fazer. Como se avisa alguém sobre um monstro que ninguém vê? Como se luta contra algo que usa a voz de uma criança? Minha família pode estar segura por enquanto, mas e a outra? Essa família com uma menininha que talvez agora mesmo esteja conhecendo seu novo amigo imaginário, um amigo que sabe de tudo, um amigo que fala demais. A pergunta que me assombra é: o que você faria? Acreditaria no seu filho? Ou tentaria, como eu, lutar contra a escuridão só para descobrir que ela é mais forte, mais paciente e que quando se cansar de você, ela simplesmente encontra outra porta para entrar? Se tiver coragem de pensar nessa hipótese, me responde aí nos comentários.